Boa noite para quem tá aí. Isso mesmo, Márcia, tem que mudar pro Insta, porque o YouTube deixou nós na mão hoje. Dá para ouvir bem? Grazi, que bom. Vou começar aqui então pra gente não ir prolongando, né, gente? Vou falar para vocês o que é que eu tinha preparado para conversar com vocês nessa noite de hoje. Então, eu falei que a gente tem argumentos irrefutáveis dentro da neurociência, dentro da ciência, falando a respeito dessa ligação emocional com respeito a... Será que dá para trocar o celular aqui? Muda pra ela. Mudar aqui, ó. Tá bom? Aí vai ficar melhor. Então, como que esses argumentos, eles podem mostrar para nós a diferença que faz na nossa vida, tanto para quem é profissional na área de saúde, como... Vou trocar aqui, tá, pessoal? Vou dar uma tremidinha aí. Assim eu vou olhar mais direto para vocês. Ok, agora sim. Mexeu um pouquinho, mas tá bom. Então, para mostrar para vocês, principalmente, esses argumentos irrefutáveis de como que nós podemos fazer a diferença como profissionais, mas também para nossa vida pessoal. Eu saber o porquê que eu tô tendo alguns sintomas, algumas doenças que às vezes são tão repetidas. Por que sempre está recorrente? Então, nós vamos ver, por exemplo, alguns casos que eu tenho no meu consultório, casos que eu atendi. Ontem eu falei para vocês a respeito de algumas alunas minhas que acabaram colocando em prática e sendo bem-sucedidas nos seus atendimentos. Também contei para vocês a respeito de alguns clientes, né, algumas pessoas que foram atendidas e que resolveram muitos dos seus problemas. Hoje eu vou falar dos casos que eu atendi pessoalmente no meu consultório e que também eu tive um excelente resultado. Aí eu vou falar para vocês com respeito ao trabalho em si, né, para quem trabalha como terapeuta. O que vocês diriam? Me contem aí no comentário de vocês de um profissional que durante a pandemia nunca deixou de atender, mesmo tendo todos esses problemas que a pandemia trouxe. Nunca tem horário para a mesma semana, a semana tá toda cheia já. Os pacientes são fidelizados, eles já estão vindo durante anos. Toda semana tem um paciente novo. O que vocês diriam para mim desse tipo de profissional? E olha que esse profissional, o único meio de divulgação é a propaganda de boca a boca. Digam para mim aí nos comentários o que vocês diriam de um profissional desse. Vamos ver aí, quem pode comentar para mim? O que vocês acham de um profissional que durante a pandemia nunca deixou de atender, tá ali com a agenda sempre cheia, toda semana tá lá gente nova procurando. A Lila diz, com certeza é um ótimo profissional. Eu também penso assim, Lila. E esse profissional, eu posso dizer que é um profissional de sucesso. Então, eu sou uma profissional assim. Eu passei toda a pandemia trabalhando, atendendo, consegui ter a minha agenda cheia até hoje. Nunca consigo atender para a mesma semana, sempre quem vem me procurar, às vezes eu tenho que colocar lá numa lista de espera para que a pessoa possa ser atendida, às vezes numa desistência durante a semana. Certo, que está comprometida totalmente com os pacientes. Eu realmente me sinto assim. Então, para mim, é muito importante que outras pessoas também tenham esse sucesso. Qual é o segredo para eu conseguir ter esse tipo de trabalho e qual é o segredo para vocês serem assim também? Porque qualquer um pode alcançar isso. O segredo, gente, é ser assertivo nos tratamentos. Eu posso dizer que os resultados que os meus pacientes têm alcançado é que motivam eles mesmos a falarem de mim, talvez para outras pessoas e me indicarem para que outros também possam ter os benefícios que eles tiveram. Muitas vezes, algumas pessoas me procuram como se fosse a última alternativa. Olha, já fui médico, já fui isso, já fiz aquilo, já tomei todo tipo de chá. Enfim,
quando eles estão cansados de buscar uma solução, aparecem lá no meu consultório. E você? Quer ser uma profissional assim também? Com bons resultados, que está procurando uma solução talvez? Você que tem alguma doença crônica e gostaria de ver isso resolvido? Bom, eu tenho como te ajudar a desvendar e adquirir o mapa da cura. É isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? Trazendo para vocês essa excelente novidade. Por quê? Porque eu vou contar para vocês aqui alguns casos clínicos que aconteceram comigo e como eu prometi, o primeiro caso que eu vou falar é sobre a fibromialgia. Então vamos chamar essa minha cliente, né, que eu não vou aqui também expô-la, mas ela deve estar até aqui assistindo. Vamos chamá-la de Maria. Então Maria é uma senhora de 47 anos e a queixa dela foi a fibromialgia. Ela já tinha sido diagnosticada pelo um médico reumatologista e ela tinha já muitas limitações. Limitações nos movimentos, tomava muitas medicações e dores que realmente a impediam de ter uma vida mais tranquila, uma vida normal. Na primeira consulta que a Maria teve lá comigo, eu mencionei para ela que uma característica de todo fibromiálgico é essa pessoa não reconhecer os seus limites. Vejam se faz sentido para vocês. Então eu perguntei para ela: faz sentido, Maria, para você que você não tem limite? Aí ela perguntou assim: mas como assim, Shirlene, eu não tenho limite? Aí eu mencionei para ela assim: quando o seu corpo está cansado e ele dá sinais de que ele está precisando de descansar, ele está precisando buscar outras saídas, você consegue parar? Por exemplo, uma faxina lá na sua casa e chega uma hora e fala assim: ai, cansei. Aí você senta no sofá e descansa. Você consegue fazer isso? Aí ela me disse assim: não, enquanto eu não termino tudo, eu não paro do que eu tô fazendo, mesmo que esteja doendo o meu corpo. Aí eu olhei bem para ela e disse assim: então, isso é não reconhecer os seus limites. A dor da fibromialgia é exatamente a forma que o seu corpo tem para te dizer que você precisa parar. Se você não obedece o seu corpo, então a vozinha dela vai ficar gritando até você entender que precisa parar. Fez sentido para vocês? Qual é a emoção por trás da fibromialgia? O que vocês me dizem? Vamos ver, quem é que comenta aí para nós? Oi, André, meu querido, Ju, bem-vindos. Contem para mim aí se fez sentido para vocês entenderem que a fibromialgia tem por emoção atrás dela aquela pessoa que não tem limites. Ela não consegue parar, ela é perfeccionista nas coisas. Vamos ver o que vocês comentam aí comigo. Tão eu, é isso mesmo, Márcia, tão você. Fez total sentido, Grazi? Então, a sua mãe, Grazi, ela precisa aprender a respeitar os limites do corpo. Os limites do corpo não são os mesmos da mente. Então, a nossa mente, ela vai ficar gritando: pare, pare. Mas como é que a sua mente faz isso? Através da dor. A dor está pedindo para você parar. Que bom, Renata, que fez todo sentido. É exatamente isso, Lid. Oi, Lid, bem-vinda. Vai parar, né, André? Isso mesmo. As dores também, elas vão parando. Depois que ela desinflamar, vai levar um tempinho, mas elas param. E foi isso que aconteceu com a Maria. Gente, continuando aqui a história da Maria. Quando ela entendeu que ela tinha que mudar as atitudes dela, isso a ajudou a refletir. Ela mudou os pensamentos, porque o que manda são os pensamentos. Ela mudou os pensamentos e aí então ela passou a agir de uma forma diferente. E vocês acreditam, olha, na terceira consulta que ela fez comigo,
ela já não estava mais reclamando das dores. E foi algo que eu fiz? Sim, eu fiz reflexologia nela, porque é a minha profissão. Porém, foi a forma como ela começou a enxergar o problema dela, que era ela não aprender a parar. Aí ela falou que foi mudando, por exemplo, ela fazia faxina na casa dela 2 vezes na semana. Aí ela falou, agora eu faço uma vez só. Mas eu fazia tanta limpeza na minha casa todo dia, hoje em dia eu aprendi a limpar um lugarzinho de cada vez. Então, faz efeito no nosso corpo quando a gente tem consciência daquilo que é necessário. Então, para mim, é muito importante contar essa história para vocês, porque eu tenho certeza que outros estão também passando por isso. Então, gente, olha, a atitude, depois que ela é identificada e você consegue mudar, certamente vai mudar a sua forma de agir e você também vai mudar as dores. Que bom que você conseguiu, Solange. A gente está tentando incentivar o pessoal a migrar para cá, para o Instagram. A gente está com instabilidade no YouTube. Muito bem-vindos aí, quem está vindo, né? De lá. Muito bem. Aí, o que eu costumo dizer? Que é claro que identificar o problema é a coisa mais importante que tem num tratamento. Porém, o papel da Maria é que fez toda a diferença. Por quê? Porque foi fundamental no tratamento dela, ela aceitar e mudar o que a estava deixando doente. Hoje já fazem 3 anos que a gente fez esse tratamento, mas ela ainda me procura vez por outra e isso mostra fidelidade do nosso cliente, porque vez por outra ela tem alguma coisinha diferente, ela vem perguntar para mim, Shirlene, que emoção que traz isso para mim? E ela consegue fazer as mudanças dela e aí ela consegue viver uma qualidade de vida muito melhor. Então é assim que a gente consegue fidelidade. Maria José, você está pedindo para falar de canelite, né? Isso é uma inflamação na canela. Nós vamos ver se eu falo um pouquinho disso hoje, tá bom? Vamos tentar. Gente, sobre fibromialgia, fez sentido para vocês? Que agora eu vou falar dos rins. Pediram para mim falar na primeira meia hora, mas eu não consegui. Sinto muito, eu não sei se a Mara tá aí, mas ela falou, Shirlene, fala dos rins na primeira meia hora que eu não vou poder assistir mais, mas daí eu não consegui. Fez sentido, Maria José? Ah, tá bom. Isso que eu vou falar depois para você. Então, gente, vamos falar agora da litíase renal. O que é isso, né? Para quem não conhece, é a famosa pedra nos rins. Tem mais pessoas aí que tá interessada em saber da litíase renal? Fez sentido, André? Que bom, bom saber. A calvície, Davi, preparei hoje para falar com você sobre isso, viu? Eu anotei aqui o seu pedido ontem e aí hoje eu vou falar rapidinho, mas eu vou falar, tá bom? Lila fez sentido, ok. Então vamos continuar, vamos falar da litíase. Agora, essa minha cliente, eu vou colocar o nome de Ana, tá bom? A Ana, ela tinha esse quadro de litíase renal e ela veio e me mostrou o exame, ó, tá aqui, o tamanho da pedra e tudo mais. Enfim, confirmado por exame laboratorial e ela já estava falando a respeito da cirurgia. Já teve, Inge? Pedra nos rins. Vamos lá falar disso. Infecção na urina. Ok, tá ligado, viu, Inge? Tá ligado? Tudo que tem a ver com rim vai ter a ver aqui com as pedras também, tá bom? Ok, então vamos lá falar da litíase. O que acontece, gente? Tudo que é relacionado a rim... Vocês estão anotando? Cadê aquele caderninho que eu pedi? Com caneta aí, vamos anotar. Então, ó, tudo relacionado a rim... está ligado a medo. Eu tenho medo. Vocês já ouviram aquela história assim de alguém ter sido assaltado, de alguém ter tido um susto muito grande e a pessoa acabou urinando na calça? Então, tem a ver com rim. A pessoa passou um medo muito grande e aí acabou fazendo xixi na calça. A Inge não precisou de cirurgia, ainda bem, né, Inge?
Mas diga para mim se faz sentido o medo com respeito ao rim. Quando a gente passa um susto muito grande, geralmente dá vontade de fazer xixi. A cistite recorrente, as pedras nos rins ou a infecção urinária são relacionados com o medo, mas cada uma delas tem um significado um pouco diferente, mas tudo ligado ao medo. Então, é importante para nós entendermos qual é a emoção para a gente poder aprender a lidar com ele. Enfim, aí a Ana, que a gente estava falando da Ana aqui, ela tinha uma pedra, cerca de 5 milímetros a pedra, né? É pequeno, mas não passa no canal da urina. E aí, quando eu expliquei para ela que a emoção por trás dos rins era o medo, aí nós começamos a investigar qual medo ela passava. E aí nós fomos trabalhando em cima de algo na vida dela que estava fazendo ela passar por aquele medo. E, gente, esse medo não precisa ser uma coisa real, né? Geralmente os nossos medos, eles são separados, divididos, medo real e medo imaginário. Então, pode ser imaginário que vai fazer o mesmo efeito no nosso corpo. A enurese, isso também, Carolina, a enurese também está ligada ao medo. Então, normalmente com criança ou com idoso, está relacionado também com esse sentimento, tá bom? E aí, então, essa cliente, a Ana, ela começou a mudar os pensamentos dela e começou a controlar o medo que ela tinha. Nós definimos onde estava o medo dela, mas isso levou um pouquinho de tempo. Mexer com as emoções não é sempre de uma semana para outra, mas aqueles desconfortos que ela tinha por conta da pedra sumiram, mas a pedra ainda estava lá. Mas com o tempo, ela foi e fez um novo exame. Como é que estava a pedra? 2 milímetros, depois de um bom tempo. Então, as emoções ajudaram ela a ficar sem aqueles sintomas desconfortáveis que ela tinha, e com o tempo, o corpo também foi absorvendo aquela pedra e ela diminuiu de tamanho. Mas como é que isso foi possível? Porque a gente identificou e ela conseguiu aprender a lidar com os medos dela, e aí ela mudou de atitude. Foi assim. Um terceiro caso que eu quero falar para vocês é com respeito agora à coluna. Mas antes de eu falar da coluna, eu queria saber o que vocês acharam a respeito da litise renal, das pedras nos rins, quer dizer, qualquer problema nos rins. Quando tem uma lesão, Anne, também é medo? Então, a lesão, ela pode ser causada por bactéria. Mas fica aquela pergunta, bactéria no nosso corpo, Anne, ela pode dar em qualquer lugar, mas por que ela foi se alojar nos rins? Porque ali já estava debilitado, ali já estava fraco o lugar. E o que deixou fraco? Foi o medo. Entende? Então, o medo é a raiz do problema. Agora, existem essas diferenças em dar uma lesão, em dar um problema de infecção urinária. Vai mudar alguma coisinha com respeito à explicação mais detalhada do emocional. Mas foi o medo que deixou o rim ali mais fraquinho para poder receber essa bactéria aí e ela se alojar lá. Tá bom, Anne? Fez sentido para você? Foi, Renata, obrigada. Paciente, isso, se ele faz, né, a diálise, não é, Anne? É isso que você tá perguntando? É porque isso já ficou num grau muito alto. Há quanto tempo a pessoa tá passando por isso? Não é? Então, essa questão é o tempo. Quanto mais grave, é mais tempo, mais crônico o problema. Tá bom? Ok, isso mesmo, Anne. Obrigada por dar devolutivo aí, tá bom? Vamos falar então do terceiro caso, agora é problema de coluna.
Muita gente aí gostaria de saber sobre a coluna. O que vocês têm a dizer sobre a coluna? Aqui nós vamos falar de um caso específico. Agora essa minha cliente vai ter o nome de Priscila. Priscila, uma cliente de 29 anos. O problema dela não era um simples problema de coluna, uma dor na coluna. O diagnóstico feito por especialistas é de espondilite anquilosante. Então é um problema bem grave. Lucinéia, fez sentido? Obrigada, Lucinéia. Então, a espondilite anquilosante, para quem não conhece, é uma doença degenerativa das vértebras. E ela já tinha 3 vértebras fundidas em exame. E é lógico, né, gente? Tudo aquilo que é perdido no corpo, do mesmo jeito que perdeu, se a gente conseguir recuperar, vai doer da mesma forma, vai demorar da mesma forma que ficou ruim, né? Então, a pessoa, ela teve ali um desgaste com o tempo, então com o tempo também vai ter que voltar, mas às vezes isso demora. No que se trata do nosso corpo, ele demora também para se regenerar, mas regenera, mas fica bom, né? Então, no caso aqui da Priscila, vamos falar dela. Ela já tinha, com 29 anos, bem jovem, né, gente? Ela tinha já a sua qualidade de vida bem reduzida, já não era mais tão satisfatória. Ela achava que a vida dela já tinha acabado. E o interessante é que quem tem esses problemas crônicos, algo que sempre acompanha essas pessoas é a depressão. A depressão vem junto, por quê? Porque a pessoa já não se sente mais tão bem. Essa pessoa já não se sente mais eficiente. Neide, você também? É isso que acontece. Então, problemas crônicos sempre vem acompanhado de problemas emocionais, porque a pessoa já não consegue fazer mais o que ela tinha antes. Então, isso também está relacionado com hérnia na coluna? Tá. O ciático, nós falamos no nosso primeiro dia aqui no domingo, viu, Naná? Naná, nós falamos do ciático, que é quando a gente se sente travado, a gente não consegue andar. Agora, a coluna, ela já não é um nervo, né? São vértebras, são ossos. Então, o que tem a ver a coluna com o nosso emocional? A hérnia tá muito ligada com isso que eu tô falando aqui, tá bom, Neide? Então, gente, coluna é osso. Osso tem a ver com dureza, rigidez. Faz sentido para vocês? A pessoa ser muito rígida, daí a coluna dela também é rígida? Façam uma comparação de um soldado, né, um general, ele tem que ficar bem durinho, rígido. Agora, imaginem um dançarino. Qual que é a diferença da coluna dessas duas pessoas? Fala para mim. O general sempre rígido e o dançarino molinho, né? Então, qual dos dois aí vai ter mais problema de coluna? Fala pra mim. Vamos lá. Oi, Aline, boa noite, Dulcineia. Tem sentido, não tem, Dulcineia? É isso. Então, gente, coluna tem a ver com rigidez. Às vezes a pessoa é simpática, conversa bem, mas ela se exige demais, ela é rígida demais. Ela tem regras que ela não pode sair daquelas regras. É isso. Então a pessoa vai ter problema na coluna. O que resolve então? Já que o problema é ser uma pessoa rígida demais, Neide. Vamos aprender aqui, Neide. Você vai ter que ser um pouquinho mais dançarina, deixar de ser general. A pessoa rígida demais vai sofrer problemas na coluna. Então, é eu aceitar que eu tenho vulnerabilidades, é aceitar que eu também vou falhar. Pegou, Naná? É isso? Então eu, né, Ide? É isso. Então é aprender a ser mais flexível. Se cobra demais. Vamos aprender a aceitar um pouco mais das coisas que a gente não consegue fazer da forma que gostaríamos.
Tem uma frase que eu gosto muito e que eu acho que é importantíssimo para quem tem problema, qualquer problema na coluna. É assim: primeiro, o aceita que dói menos. Né? E um segundo que eu amo. Ama dançar? Olha, Neide, mas às vezes não dá por causa das dores, né? Mas o dançar que eu tô falando aqui é na vida, viu, Neide? É a gente aprender a ver a vida um pouco mais leve. Mas a frase que eu quero falar pra vocês é assim, ó. Guarda isso, Neide, pra você também, ó. Antes feito do que perfeito. A pessoa que tem problema na coluna, ela não quer ver feito, ela quer ver perfeito. Vê se faz sentido aí, Neide. Vê se você gostou dessa frase. Antes feito do que perfeito. Guardem essa frase para poder melhorar as dores na coluna. É isso mesmo. Vamos lá? Então, flexibilidade. A Priscila, que eu tô contando para vocês, ela era uma pessoa muito rígida. E ela se abalava exageradamente quando as coisas não saíam da forma que ela tinha planejado. Foi, Aline, que bom. Que bom, né, que você já aprendeu isso. Tá colocando em prática também, né? Muito bom. Obrigada, Naná. Neide, amor, eu também amo passar isso para vocês. Então, falando aqui da Priscila, só para contar para vocês o finalzinho da história dela. Isso, e de ser perfeccionista. Bobagem isso, né? A gente tem que aprender que a gente erra. Lucas, você também? Oh, meu Deus. Então vamos aprender agora que é antes feito que perfeito. Vai ser a nossa frase aqui para a coluna, tá bom? E para quem assistiu aqui no domingo, vai lembrar que eu fui conhecer essa técnica porque eu tinha problema na coluna. Então eu sei muito bem o que é isso. Ser uma pessoa rígida demais, se cobrar demais, querer as coisas perfeitas, não deixar que as coisas saiam conforme a gente não tinha planejado. É muito triste isso. Coloca isso como meta mesmo a partir de hoje, Neide. Olhe para você com compaixão. Isso é muito importante. Antes feito que perfeito, Maria, isso mesmo. É isso mesmo, Gorete. Excelente. Tá bom? Então, a Priscila, quando ela passou a ter consciência de como essa atitude, essa rigidez a afetava fisicamente, ela se esforçou para mudar os pensamentos dela. E com isso, ela aprendeu que nós podemos atingir a excelência. Ó, outra frase importante para vocês, anotem aí. Podemos atingir a excelência e não a perfeição. Excelência, gente, é diferente de perfeição. Eu posso ser excelente, mas eu não posso ser perfeito. Então, se eu exigir de mim a perfeição, eu nunca vou alcançar. Mas se eu exigir de mim a excelência, eu posso fazer o melhor, né, que eu puder. Isso é atingível. Então, olha aí, Neide, agora vamos seguir sem dor na coluna. É só conhecer a emoção que tá por trás dela, né, Neide? Vai te ajudar muito isso, tá bom? Bom, como resultado, as dores da Priscila, elas amenizaram tanto a ponto de conseguir ter uma vida muito ativa e significativa, tanto na área pessoal como na área profissional. Gostaram de saber? Então, olha, eu tinha preparado para vocês essas 3 emoções que estão ligadas, né? Primeiro aí que a gente viu da fibromialgia. Como é que foi, Aline? Essa é a minha lição de casa? É verdade. Verdade, eu falei das Olimpíadas. Essa metáfora das Olimpíadas, gente, é exatamente isso que eu falei aqui para vocês. As Olimpíadas, elas mostram para nós que é possível quebrar recordes, né? A gente tenta sempre lá nas Olimpíadas quebrar recordes, então é possível. A gente precisa sempre se esforçar. Sempre que tiver alguém que conseguiu, é sinal que para mim eu também vou conseguir. Isso, Dulcineia, excelência, diferente de perfeição. Quando começa a ter problema na coluna desde a adolescência, seria a rigidez dos pais? Olha, Lucineide,
Os pais, a gente tem mania sempre de falar dos pais, né? Porque Freud fala isso, né? Eu, como psicanalista, eu gosto muito de falar das emoções vindas da família. Os pais, eles têm o dever de ensinar para nós o melhor que eles têm. Mas a decisão é nossa, se nós queremos ser assim ou não. Então, assim, os pais, eles realmente são, às vezes, inflexíveis? São. Mas você concorda, Lucineide, que existe uma época na nossa vida que somos nós que escolhemos? Não é? A gente escolhe se a gente quer continuar desse jeito ou não, né? Então, depende muito de como que a gente encara essa rigidez dos nossos pais. Por isso que na fase de adolescência, por exemplo, tem tanta rebeldia, né? Porque é uma idade que os adolescentes estão aprendendo o que eles querem e o que eles não querem seguir do que eles aprenderam com os pais. É isso. Débora, você não conseguiu pegar o começo sobre a fibromialgia? Vou falar agora, tá bom? Vou recapitular aqui um pouquinho. Os problemas de coluna. Uma pessoa super ativa, não deixe me abater. Olha, e é isso que tem te dado força, viu, Neide? Mas você pode continuar sendo essa pessoa super ativa sem ter dor. É mudar essa questão aí dos sentimentos. Tá bom? Fez sentido? Que bom. Uma pessoa ativa, isso mesmo, eu entendi. Então continue sendo ativa, né, Neide? Mas sem dores, para você não precisar sofrer. Tá bom? É melhor assim, né? Vamos recapitular então? Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Fibromialgia. Então nós aprendemos que fibromialgia, para quem estiver aí anotando, ó, que a fibromialgia ela tem muito a ver com a pessoa que não tem limites. Ela exagera nas coisas que ela exige de si mesma em ações. Então é hora de dar uma paradinha, porque o seu corpo ele começa a doer, principalmente quando ele tá querendo avisar, ó, precisa dar uma paradinha, tá bom? Esse é o sonho de consumo, né, Neide? Mas você vai atingir isso aí, tá bom? E no que eu puder ajudar, tamo aqui, tá? Vamos junto nisso. Vamos lá. Litíase renal. Eu não entrei muito em detalhes o fato de ser uma infecção, o fato de ser uma pedra, enfim, por quê? Porque existem muitos problemas relacionados com o rim. Todos eles estão relacionados com medo, a emoção do medo. Então, todos eles vão sempre ter o medo como fundo do motivo do porquê que a pessoa está tendo um problema no rim. Então, geralmente, o rim ele vai ser enfraquecido primeiro e depois ele vai ter outros problemas, tá bom? Ok. Vamos lá. Então, litíase renal, medo, né? Ou tudo relacionado com respeito a rim vai ser medo. Aí depois nós falamos agora sobre espondilite, ou seja, qualquer problema de coluna. É a rigidez da pessoa com respeito aos seus erros, a sua cobrança de si mesmo. Então, ó, a frasezinha lá, né? Antes feito que perfeito. Fez sentido? Que bom, Naná. Ok, da diabetes, Tânia, né? Ontem nós falamos da diabetes, só para relembrar então para você, a diabetes tem a ver com controle. Eu tenho medo de perder o controle. Então, mais detalhes eu posso te dar depois pessoalmente, tá bom? Mas é só para você não ficar sem resposta aí, tá bom? A solução para fibromialgia seria a pessoa parar de se exigir demais? Sim, Débora. Só não só parar de exigir demais, mas ela também parar fisicamente. Ela dar um limite para o corpo dela. Saber que ela tem que separar as coisas não de acordo com a mente, mas de acordo com o corpo. Até eu dei o exemplo aqui da Maria. Ela precisou, por exemplo, diminuir as faxinas que ela fazia em casa. Ela fazia faxina várias vezes na semana. Então ela diminuiu. Aí ela começou a separar por cômodos a limpeza na casa dela. Uma pessoa que trabalha fora e que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí o corpo não tá aguentando, então dá uma freada nas atividades mesmo. Então não querer demais de si mesmo, saber dos seus limites. Fibromialgia tem muito a ver com limite. Tá bom, Débora? Fez sentido para você, Débora? Põe aqui para mim. Tá bom?
Zilda, fala da obesidade. Obesidade, Zilda, a gente falou ontem a respeito da pele. A pele é uma proteção que nós temos no corpo. Boa noite, Elisângela, bem-vinda. Bom ter você aqui com a gente. Então, a pele tem a ver com essa proteção. A obesidade é uma parte do nosso tecido que ele inflama, ele incha. E por que inflama? Claro que tem a ver com alimentação, a gente não está desfazendo aqui do tratamento que é relacionado à alimentação, atividade física e às vezes até medicamento, tá bom? Às vezes é necessário. Porém, o meu objetivo é mostrar para vocês a emoção por trás disso. A obesidade, ela tem muito a ver com proteção, tá bom? Sandra também tá querendo saber da obesidade. Então, é a proteção. Oi, Edicleia, bem-vinda. Oi. Então, a proteção que a gordura traz para o nosso corpo. Ah, você tá assistindo com o Rodrigo, excelente, sinalizar para ele. Acabei de falar com a Edicleia aqui, um oizinho. A próxima live vai ser sexta-feira, tá bom, Aline? Então, falando aqui da obesidade. Então, a obesidade é uma forma de proteção que nós buscamos. Proteção de quê? Depende do tipo de emoção que essa pessoa está sentindo desamparo. Então, pode ser que ela está procurando uma proteção às vezes. Por que às vezes a gente casa e engorda? Porque às vezes depois eu tô me sentindo um tanto insegura e aí eu quero me proteger. E às vezes é uma proteção que eu tô buscando do externo, de um trabalho que não tá legal. Então tem a ver com a obesidade, tá bom? Mais ou menos isso. Aí tem mais detalhes que aí a gente teria que falar, mas eu prometo fazer uma live sobre isso que eu acho bem interessante. Ok? Legal, Aline, que você tá traduzindo para eles, para Edicleia e pro Rodrigo. Fico feliz, viu? Sejam bem-vindos. Fala para eles que eu mandei aí um forte abraço para eles. Bora lá continuar então? Essas eram as patologias que eu tinha preparado para vocês, tá bom? Então, de acordo com a minha preparação, a live ia acabar aqui. Porém, ontem vocês me perguntaram várias coisas e eu quis, assim, carinhosamente explicar para vocês, talvez não com tantas palavras, com poucas palavras. Já falei da fibromialgia, acabei de falar, mas eu vou repetir aqui rapidinho, tá bom, Lídia? Da garganta eu vou falar também, viu, Zilda? Anotei aqui, que eu acho que foi você que pediu ontem, não foi? Ó, Elisângela, então tá bom. Quem sabe eu faço uma live específica sobre obesidade, tá bom? Ok. Então, bom, o que eu separei aqui pra vocês? Vamos lá. Tá preparado pra nós hoje? Era isso aí. Agora eu vou falar pra vocês as perguntas do chat, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, ontem eu falei do intestino. Aí a Denise perguntou assim pra mim. Tá, mas e daí? O intestino é sobre guardar mágoas. Entendi. Mas e quando é criança? Criança tem mágoa também? E aí, gente? Qual será a diferença de criança para adulto? Nenhuma. Nenhuma. Criança também tem mágoa. Sabe a diferença, gente? É que mágoa de criança é diferente da mágoa de adulto. Por exemplo, a criança, né, Denise? É isso aí, ó. Tô respondendo para você. A criança, ela se magoa com outras coisas que adulto nem liga. Mas criança se magoa, por exemplo, com um doce que ela queria. Ela queria a atenção da mãe num determinado dia. Tem sim, né, Priscila? Então, ela se ofende às vezes, ela se magoa com um desenho que ela fez e talvez ninguém ligou para aquele desenho que ela fez. Então, a diferença é que criança é mais sensível que adulto. Só. Essa é a diferença. É mais sensível que adulto. Aí, o que vai acontecer com essa criança? Vai prender o cocô também. Tá bom, Denise? Respondeu sua pergunta? Então, tudo com respeito à criança é sempre mais exagerado que adulto, tá bom? Por exemplo, não tem criança que nasce já doente? Pois é. Desde a gestação
essa criança já foi afetada pelas emoções. Hoje isso é muito comprovado pela neurociência. As emoções realmente influenciam, principalmente porque as crianças são mais intensas do que a gente. Uma criança no ventre da mãe, ela sofre muitas emoções. Se a mãe tem uma discussão, uma briga, aquele bebezinho também está sentindo essa emoção. E vai fazer efeito na saúde dela? Vai fazer efeito sim. Então, o que a gente pode dizer, né? Criança tem mágoa? Tem mágoa, tem tristeza, tem tudo. E é muitas vezes bem mais exagerado que a gente, né? Só que não são os mesmos motivos que nós. A Aline gostou da explicação do intestino? Foi ontem essa aula, eu só tô relembrando aqui, tá bom? Fala, Priscila, você queria saber isso? Era isso que você queria saber? Ah, então tá bom. Eu gosto muito de explicar essa questão da gestação, porque, gente, olha que interessante algo que fala a respeito de criança, ó. Quando a gente é gerado no ventre da mãe, tem uma parte do nosso cérebro que ela já é desenvolvida logo na primeira semana ali, já está desenvolvendo, que é uma parte chamada amígdala cerebral, fica mais ou menos aqui. A amígdala cerebral, ela guarda emoção, ela não guarda cenas, mas ela guarda emoção. Então o bebezinho se sentiu feliz com talvez a mãe que ficou feliz de saber que está grávida. O bebezinho sente, guarda lá na amígdala cerebral. Mas tem uma outra parte do cérebro que ela guarda cenas, ela guarda realmente aquilo que aconteceu. E essa parte, ela só é desenvolvida, essa parte é chamada hipocampo. Essa parte do hipocampo, ela só é desenvolvida aos 7 anos de idade. Então, eu não guardo cenas, mas eu guardo a emoção. Então, se eu fiquei muito feliz, se eu fiquei muito triste, se eu passei medo no ventre da minha mãe, tá guardadinho na amígdala. Aquela sensação tá ali. E isso pode chegar até a fase adulta, sim. Vai chegar na fase adulta, a emoção. Agora, a cena talvez eu não tenha, né? Eu não lembro. Por isso que tem coisas, assim, a respeito da infância, que a gente sente quando é adulto, mas a gente nem sabe que é daquela época lá. Criança não sabe definir o sentimento. É isso mesmo, Neide. Não sabe definir. Mas tem sentimentos muito mais intensos do que um adulto, né? Então, crianças adoecem também por conta da emoção, mesmo no ventre da mãe. Mesmo quando estão sendo formados ainda no seu corpo lá no ventre da mãe. Tá bom? É uma informação interessante essa, né? Eu gosto muito de poder provar, né, dentro da neurociência, que para tudo existe uma resposta com respeito às emoções. Ok? Fez sentido para vocês? Criança não sabe definir o sentimento, né? Isso mesmo, com certeza. Obrigada, viu, Neide? Um outro caso que pediram, cadê o Davi? Davi, tá aí? Essa é para você, Davi. Alopécia, calvície. A calvície e a alopécia, elas têm ali algo muito parecido, que é perder o cabelo na raiz. As crianças são muito sensíveis, isso mesmo. Obrigada, Elisângela. Então, olha, Elisângela, Denise, elas são especialistas em crianças, elas sabem, né? São educadoras, elas sabem disso. Gostou, Helena? Obrigada. Neide, fez sentido? Então tá bom. Então agora é o Davi. Davi, alopécia ou a calvície, perder um cabelo na raiz. Vamos lá. Se eu perdi, é um conflito de separação. Existiu aí junto com essa perda tá aí, né, Davi? Legal. A desvalorização de não ser protegido. Aqui nós podemos encontrar problemas das nossas raízes. Raízes que eu falo é família. Por isso que a gente perde o nosso fio de cabelo com a raiz. Então tem a ver com não se sentir valorizado ou desprotegido dentro da nossa família. Então é um sentimento um pouquinho mais profundo que precisa ser trabalhado.
Tá bom, Davi? Coloca pra mim aí se faz sentido isso. A Aline tá falando que faz sentido, né, Aline? Nós já falamos sobre isso também. Ok? Então é se sentir desprotegido, principalmente relacionado à família. A Aline tá contando aqui que após a morte da mãe dela, que ela se sentiu desprotegida, o cabelo dela caiu muito. Eu tive uma cliente também que ela sofreu uma perda muito grande na família e ela perdeu toda uma parte do cabelo aqui, ó, do ladinho assim, ó. E depois que a gente começou o tratamento, rapidinho o cabelo dela começou a crescer porque ela entendeu a perda que ela estava tendo. Então é interessante a gente saber, né, a origem. Fez, né, Davi? Ah, então tá bom. Tava esperando sua resposta aqui para poder continuar. A Grazi também achou que se encaixou no caso dela. Por isso que se fala, né, gente, quando a gente tá perdendo muito cabelo, aí os médicos falam, ah, você tá passando por algum estresse e tal. Normalmente é um estresse qualquer, mas quando a gente perde com a raiz, aí tem a ver com família. Aí o resultado é mudar a nossa emoção, é não se sentir tão desprotegido assim, é poder olhar para nossa família de forma diferente. Então, Lídia, tudo que é hereditário, eu gosto muito quando falam a respeito da hereditariedade, doenças hereditárias. Quando você procura uma doença hereditária, por exemplo, a ciência ela faz muita pesquisa com gêmeos. Sabe por quê? Porque eles gostam de colocar os gêmeos que têm, né, normalmente o mesmo DNA ali, né, ou muito parecido, e aí eles colocam em situações diferentes, os gêmeos. E aí eles fazem essa pesquisa para ver a questão de hereditariedade. E às vezes um tem, o outro não tem. Por quê? Porque a emoção daquele que tem é igual à dos seus antepassados, o do outro não. Entendeu? A Suelene tá falando também, ó, que quando a gente perde alguém que amamos, mexe com o corpo todo, mexe mesmo. Emocionalmente a gente fica muito abalado e vai mexer, depende de onde você tem uma fraqueza maior. Algumas pessoas é estômago, outros é rim, outros vai ser o cabelo, depende, tá bom? Mas é a emoção que a pessoa sente que vai fazer essa diferença. Ok, Davi? Então, sobre a hereditariedade que a gente estava falando aqui, é exatamente isso, para eu não perder o fio da meada aqui. A hereditariedade tem a ver com a gente repetir a mesma emoção que a minha mãe, a mesma emoção que o meu pai. Nós somos muito parecidos, a personalidade, né? Então, vai ter as mesmas doenças também. Certo? Fez sentido, Lídia, né? Quando perde emprego também, de perder cabelo, essas coisas assim. Eu acho que é isso, né? Que você estava perguntando, né, Lídia? Grazi, pensamentos acelerados eu vou falar já já. Ok. Fez sentido, Davi? Ok. O seu problema foi estômago, Suelene, então. A relação ao bebê ainda no ventre, entre as emoções da mãe. Quando uma pessoa descobre que está grávida e um dos pais não quer e sugere um aborto, isso marca a criança? Se isso marca, marca, Neide. Isso é claro, né? É no inconsciente, porque vai ficar o sentimento. Vai ficar o sentimento na criança. Um sentimento talvez de desamparo, de abandono. Isso acontece sim. Olha, sobre ela é um assunto que eu gosto de falar, mas eu acho que hoje não vai dar tempo, Ani, mas a gente pode falar sobre isso sim numa outra ocasião, tá bom? Esclerose múltipla, é isso mesmo. Uhum. Obrigada, Lídia. Então vou continuar aqui, tá bom? Falamos aqui da alopécia, então já foi resolvido. Agora eu quero falar da faceite plantar. Alguém perguntou isso ontem. Para quem não conhece, a faceite ou a fascite plantar é uma inflamação na fáscia que nós temos. A gente tem a pele, tem a fáscia que cobre o músculo. Então a fáscia ela inflama. Normalmente a fasciite plantar, ela torna impossível que a gente ande de tanta dor que a gente tem.
Então, lembra que no primeiro dia eu falei para vocês, vamos estudar a fisiologia, como que o nosso órgão funciona, para a gente poder entender a emoção. Então, a fisiologia da fascite plantar é essa inflamação na fáscia. A pessoa fica sem condições de andar. Então, tem a ver com o como eu estou andando. Eu não quero caminhar naquele mesmo caminho que eu tô. Não quero ir nesta direção. A emoção por trás da fascite plantar é isso. Eu não concordo com o caminho que eu tô pegando. Ok? Isso de forma rápida aqui pra gente poder só responder aqui algumas das perguntas de vocês, tá bom? Mente acelerada. Agora, antes da mente acelerada, Grazi, já vou aí. É a tosse que a Mariene perguntou aqui e eu já tinha anotado. Garganta e amígdala. Garganta tem a ver com o quê, gente? Falar. Então vamos lá. Se eu quero falar alguma coisa e ela tá entalada na minha garganta, eu vou tossir. Eu vou ter, talvez, se isso ficar por mais tempo, eu vou ter uma infecção na minha garganta. Aí eu não vou falar. Por quê? É o que a minha mente está recebendo de informação. Eu não vou falar, a garganta inflama. É eu não querer falar. Espero ter respondido aí sobre a tosse e garganta. Tá bom? Eu não vou poder dar muito estudo científico para vocês por conta disso aqui, tudo ter sido assim bem rapidinho, tá bom? Mas eu espero ter oportunidade em outras vezes de falar com vocês. A Carolina teve fascite plantar, não podia caminhar. É porque mentalmente, Carol, você já estava se sentindo presa para andar e aquela direção você não estava querendo ir. Tá bom? Fez sentido, né? Legal. Próximo agora é para Grazi, mente acelerada. O que é a mente acelerada? Mente acelerada, a emoção por trás disso é eu querer resolver um problema. Aí o que a minha mente faz? Ela fica tentando achar soluções. É isso que a nossa mente faz. Aí ela tá lá, tentando arrumar soluções. Qual é o conselho que eu dou para um paciente que chega falando para mim que não tá conseguindo dormir, que à noite a mente não para, o tempo todo tá lá e não consegue, né? Vira de um lado, vira pro outro. Mente acelerada é eu tentar resolver problemas. Eu sugiro para antes de dormir deixar papel e caneta do lado da cama. Levanta, acende a luz e começa a escrever todas as suas ansiedades no papelzinho. Vai escrevendo, escreve lá. Tudinho, por quê? Porque eu preciso organizar minha mente, Grazi. Então é uma falta de organização mental. Eu não consigo organizar as coisas que eu preciso resolver. E daí acontece o quê? A minha mente fica tentando resolver. Eu durmo, mas a minha mente não dorme. Então ela vai tentar resolver de noite aquilo ali. E aí durante o dia, se eu não organizar os meus pensamentos, vai ficar com a mente acelerada. Porque ela vai tentar fazer o que você está fazendo, olhar para onde você está olhando, ouvir o que você está ouvindo e ainda resolver o problema que está na sua cabeça. Aí eu sugiro para fazer essa listinha e aí depois separar, viu, Grazi? Ó, presta atenção. Aí você separa em 3 gavetas. Você vai imaginar 3 gavetinhas. Essas 3 gavetinhas é a primeira. Você vai colocar tudo o que você tem para fazer hoje. Hoje eu vou fazer isso aqui. Aí você coloca lá da sua listinha o que você vai resolver hoje. Ah, tem coisa que não é para hoje? Então é na segunda gaveta. Aí você abre a segunda gaveta e coloca lá na segunda gaveta tudo que você tem que fazer amanhã, semana que vem. São preocupações? Guarda lá na segunda gaveta. Quando esse pensamento da segunda gaveta vier te atormentar, você vai falar o que para ela? Gaveta, fecha, porque não é seu dia ainda. Espera o dia chegar que você resolve. Tá bom? Aí tem uma terceira gavetinha. A terceira gavetinha, vocês vão colocar tudo aquilo que não tem solução. Tem coisa que não tem solução. Então coloque na terceira gaveta e eu falo que é a gavetinha de Deus. Deixa lá, entrega para Deus que é melhor. E aí quando eu abrir essa terceira gaveta, o que eu faço?
Mentalmente eu falo, Shirlene, fecha essa gaveta. Você já entregou para Deus, não pega esse problema de volta. Então, olha, é assim que a gente cuida de uma mente acelerada. Eu preciso organizar minha mente, igual a gente organiza as nossas gavetas em casa. Então, organize, Grazi, tá bom? Organize a mente para a mente deixar de ser acelerada. É uma emoção de resolver problemas. Eu preciso resolver. E às vezes a gente vai anotar, gente, nem tem tanto problema assim. É porque a gente imagina que tem bastante problema, mas não é tanto. Quando você anota, sai da sua cabeça, vai pro papel, você descobre que não são tantos assim. Que bom que você gostou da explicação, Grazi. Próxima, degeneração da mácula. Para quem não sabe, isso é uma degeneração dos nossos olhos. O que acontece aqui, gente? Eu quero falar um pouquinho sobre os olhos, para a gente poder terminar essa live de hoje, tá bom? Eu acho uma explicação excelente quando a gente fala dos olhos. Eu vou falar aqui da degeneração da mácula, mas pode ser qualquer doença dos olhos, tá bom? Prestem bem atenção, pega aí caneta e papel, vai anotando. Nossos olhos, eles estão em mudança constante de função e eles mexem totalmente com as nossas emoções. Tudo aquilo que a gente vê mexe com a gente. Nós não vemos com os olhos. Olha aí, sabiam disso? Os nossos olhos, eles não enxergam. Eles apenas permitem penetrar uma luz para chegar até o cérebro. Aí tem um lugar aqui atrás, ó, bem na nuca, chamado córtex occipital. É ali que as informações chegam e elas são decifradas. Então é ali que a gente enxerga. Nós não vemos o que acontece em nosso exterior, mas vemos o que aprendemos a ver. A nossa educação, a nossa cultura, toda a experiência que a gente vive nos permite filtrar na paisagem aquilo que nos interessa. Tanto que vocês estão num lugar lindo, maravilhoso, mas vocês não olham tudo. Vocês fixam os olhos em alguma coisa. É só aquilo que nos interessa, é só aquilo que nos fascina e aquilo que nos faz sentido. Essa é a fisiologia do olho. A gente precisa saber disso para a gente poder encontrar a emoção por trás dos olhos. Então, a degeneração macular, ela se constitui principalmente a mácula. O que é a mácula, né? A mácula é a acuidade visual, ou seja, é aquilo que a gente vê, que permite a visão ter a precisão e também ver as cores. Como que a gente pode traduzir isso, né? A gente pode traduzir isso emocionalmente como um conflito bioemocional. O que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu não suporto mais ver com precisão algo que para mim é sujo, ruim, feio. É isso. Então, emocionalmente, eu não estou querendo ver algo que eu considero ser ruim, sujo. E eu fico tanto tempo pensando assim que eu vou degenerando a minha mácula ou a minha visão. Isso acontece para algumas pessoas com a degeneração macular, para outros com a hipermetropia, para outros com a miopia. A miopia, por exemplo, eu não consigo ver de longe. Então, emocionalmente, eu também não estou querendo enxergar de longe. Minha mente obedece. Presbiopia, astigmatismo, que a gente vê torcido. Então, tudo relacionado, viu, Luciane? Tudo relacionado com olhos tem a ver com uma emoção específica. A mielite, por exemplo, é só a gente descobrir o que a mielite faz no nosso corpo para a gente entender. Serotocone também, Paola. Também. O serotocone, a pessoa também tem um problema com respeito à visão. Então, a gente estuda o problema da visão e a gente vê a emoção ligada a isso. Miopia foi ótima, não foi, Grazi? É bem isso mesmo. Serotocone, mesma coisa. Então, gente, é isso, tá bom? Última patologia de hoje, hein? Que hoje nós falamos bastante. A última hoje é intolerância à lactose. Tem alguém aí que tá me ouvindo que tem problema com a intolerância?
Pode ser qualquer coisa, viu? Não só lactose. Intolerância alimentar. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer glúten, não posso comer leite, não beber leite. Ficou bom, Lisa? Que bom, fez sentido aí. Obrigada, Gisele. Que bom, obrigada. Então, a última agora vai ser intolerância à lactose. Gente, ó, vamos pela palavra. Intolerância. E aí? É uma pessoa intolerante. Olha como é simples. É, Lila, pois é. Então, a intolerância, o que é que eu não estou tolerando na minha vida? O que é que eu não tolero? Por que eu não gosto de algumas circunstâncias ou coisas? Eu preciso aprender a ser mais tolerante na minha vida, me irritar menos com as coisas. E aí, o meu corpo vai aceitar melhor coisas que eu não tolero também. Ok? É uma explicação bem simples, mas é isso, gente. Por nada, Luciane, que bom que você tá gostando. Eu também tô gostando de fazer. Ah lá, Carol, sua sobrinha. Então, tente verificar que coisas que a sua sobrinha não tolera na vida. E isso é colocado em forma de intolerância alimentar também. Trabalhando a intolerância, a gente consegue trabalhar ali a nossa emoção de intolerância, a gente consegue trabalhar a intolerância alimentar também. Prazer, viu, Maria Gorete? Gostei. Vamos lá, então. Me lembrei de uma frase de um filme agora. Vamos lá. Filme Matrix. Para quem gosta ou para quem não gosta, não tem problema, porque a frase é legal do mesmo jeito. Essa frase diz assim, olha, se encaixa muito bem nessa ocasião que a gente tá aqui. Vamos lá. Cedo ou tarde, você descobrirá a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Eu vou lhe mostrar a porta, mas é você que tem que atravessá-la. Faz sentido para vocês essa frase com isso que a gente está falando aqui? Eu posso saber, gente, como que é, que porta que é que vocês pegam, mas se vocês não entrarem, aí esse conhecimento todo fica sem função. Que bom que vocês gostaram da explicação, que bom. Então, o que essa frase quer dizer? Né? Que eu vou mostrar para vocês a porta, mas é vocês que têm que atravessar. O sucesso de qualquer profissional de saúde, né? A gente quer ver resultado, né? Só que no caso da saúde, a gente não pode pensar só no resultado. Ele é você ter o caminho, você tem que saber o caminho, você tem que mostrar esse caminho. Você que é profissional, saiba mostrar esse caminho com autoridade. Só que percorrer por este caminho é uma escolha do seu paciente. Então, é eles que vão escolher. Às vezes, o sucesso de um tratamento não vai depender tanto só do profissional, mas você tem que saber o caminho. Saiba mostrar. Agora, o seu paciente é que vai saber se vai pegar esse caminho ou não, né? Todos nós sabemos que é muito difícil mexer com as emoções, não é uma tarefa fácil. E você pode pensar assim, ah não, acho que isso não é possível, não dá para mudar. Eu não vou conseguir ensinar as pessoas a mudarem a emoção. Eu não consigo mudar a minha emoção. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que isso é possível sim. Se você pensa que não, isso é um problema. Então eu quero convidar vocês para sexta-feira poderem estar comigo no dia 30. Eu vou mostrar para vocês a solução deste problema que alguns têm, que é trabalhar as emoções, melhorar as emoções. E eu vou então entregar o mapa na mão de vocês, com todos os passos necessários para pegarem esse mapa e chegar até o tesouro do conhecimento, que é as nossas emoções. Então nós aprendemos aqui hoje, ó, ciatalgia, problemas do estômago, crise de ansiedade, dermatite, fibromialgia, litíase renal. Olha quanta coisa a gente viu. Problema de coluna, né, espondilite que a gente viu. Enfim, vimos o resultado real de pessoas que tiveram, assim, bons resultados por conhecerem a emoção por trás destas doenças, destas patologias. Mas isso é muito pouco perto daquilo que eu posso ensinar para vocês. Aqui nós temos um tempo bem limitado para poder passar todas essas informações.
Eu também trabalho muito com atendimentos, eu nem tenho tanto tempo para passar para vocês, mas é algo que eu quero muito. Então, o que eu fiz? Eu reuni todo esse conhecimento que eu adquiri nesta área, nos cursos que eu fiz, e aí eu juntei tudo num curso só. Esse curso se chama Fisiologia das Emoções. Nós vamos aprender o que são, como funcionam e como que elas, as emoções, nos influenciam. Se você quiser saber mais a respeito desse curso, eu chamo vocês, convido vocês para estarem comigo aqui sexta-feira. Só que antes disso, ainda tem quarta e quinta, né, gente? O que nós vamos fazer quarta e quinta? Todas essas perguntinhas que vocês estão fazendo aí, ó, nas mensagens, eu quero que vocês coloquem num link que vocês vão receber aí no grupo de WhatsApp. Para mim, vai ser um grupo VIP, que eu vou querer responder essas perguntas de vocês, principalmente sobre o que vai ter no curso, como vai ser o curso, o que vocês gostariam que tivesse dentro do curso. O que a gente já falou também, eu vou colocar aqui nesse curso, nesse grupo VIP. Então, é um grupo VIP de WhatsApp e o link vai estar aparecendo aonde, gente? Na sua bio. Na minha bio, no Instagram mesmo, tá, gente? Aí na bio, e quem tiver nos meus grupos de WhatsApp que a gente fez para o Mapa da Cura, também vai ter o link lá. Então, entrem nesse link do WhatsApp, é um link de VIP, assim, para pessoas que querem conhecer mais sobre as emoções. Quarta e quinta, nós vamos ter horários específicos para responder todas as perguntas de vocês. E eu vou ter o maior prazer de fazer, assim, esse trabalho de uma forma que possa agregar na vida de vocês. Tanto se você for profissional, como se você só quiser saber mesmo da emoção e tá tudo bem, tá bom? Então, ó, a minha equipe aqui vai me ajudar. Nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês quarta e quinta-feira. Aí, Cleise, entra no grupo, fala pra mim dessa sua pergunta, tá bom? O link do Mapa da Cura vai ser um link pro WhatsApp, tá bom, Patrícia? É o link VIP, do grupo VIP do WhatsApp. Aí eu vou responder essas perguntas quarta e quinta. Ok? Fez sentido aí pra você? Deu pra entender? Agora, sexta-feira, eu vou fazer uma oferta super especial sobre esse curso que eu vou lançar. É a primeira vez que eu lanço um curso online. Eu já faço cursos, né? Eu dou cursos presenciais já há mais de 5 anos. Mas online eu nunca fiz. Então é a primeira vez que eu vou lançar um curso online. Eu quis que fosse de emoções, porque é realmente algo que eu gosto e que eu me aprofundei. E eu quero ter a oportunidade de passar para vocês todo esse conhecimento de uma forma bem simples. Então vai lá na minha bio no Instagram, a gente terminando aqui, vocês já podem ir lá para dar uma olhadinha. Tem o link do grupo VIP lá, entra no grupo VIP, eu vou estar esperando vocês, respondendo todas as perguntas de vocês, tá bom? Quarta e quinta eu não vou estar aqui, não vou fazer live, a gente vai fazer só sexta-feira. E sexta-feira eu tenho um presente para vocês. Lembra que eu falei? Pega o caderninho, anota, pega a caneta, anota tudo? Então, é porque eu queria que vocês anotassem para guardar, tá bom? Mas nós vamos fazer um e-book para vocês sobre a cura, né? O Mapa da Cura. A gente vai fazer um e-book com tudo isso que eu expliquei, todas essas patologias que a gente conversou aqui nesses 3 dias. E aí, esse e-book vocês vão receber, só que tem que estar lá no grupo VIP. Quem entrar lá vai receber o e-book, tá bom? Aí vocês entrem lá, façam a pergunta que quiser, eu vou me esforçar muito em responder todas, tá bom? E sexta-feira, vocês também vão receber esse e-book que eu preparei aí com todo carinho para vocês, tá bom? Acho que é só, né, pessoal? É isso aí? Faltou alguma coisa aqui para eu falar para eles? Do grupo VIP não, o link tá lá na bio. Vocês vão receber o e-book. E sexta-feira, então, eu vou falar para vocês como é que funciona esse curso, como vão ser as aulas, o conteúdo que vai ter no curso. Não é só as correlações, tá bom?
Mas eu quero muito que vocês conheçam e saibam tudo que a gente vai passar para vocês aí dentro desse curso, tá bom? Gratidão imensa de ter todos vocês. Eu que fico muito feliz de ver todos vocês aí. Ficaram até o final, gostei muito. A gente não caiu em audiência, eba! Muito bom. Fico feliz. Líbia, bem-vinda. Não tinha visto você ainda. Débora. Ó, boa noite para todos vocês. Foi muito bom ter vocês hoje. Lucas, muito obrigada. Priscila, Marisol. Espero vocês sexta-feira, tá bom? Foi muito bom estarmos juntos. Obrigada, Ju. Até mais. Boa noite para todos. Raquelzinha, boa noite. Marisa, boa noite. Nájila, Marisol. Gratidão a vocês.